No extremo sul do Espírito Santo, no município de Presidente Kennedy, uma das maiores transformações logísticas do Brasil começa a ganhar forma. O Porto Central surge como um empreendimento de escala monumental, pensado para colocar a região em uma nova posição estratégica dentro da economia nacional e internacional. Mais do que um porto, ele representa a construção de uma nova plataforma de desenvolvimento, com capacidade para impulsionar negócios, atrair investimentos e ampliar a competitividade do país em diferentes setores. O grande diferencial do Porto Central está em sua concepção moderna e ambiciosa. Trata-se de um complexo industrial portuário privado multipropósito, desenvolvido para atender demandas variadas com eficiência, escala e visão de longo prazo. Sua localização é um dos seus maiores trunfos. Situado no centro da costa brasileira, próximo à divisa entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, o empreendimento ocupa um ponto privilegiado para a conexão com importantes mercados consumidores e produtores. Essa posição favorece tanto a circulação de mercadorias quanto a integração com grandes rotas marítimas internacionais, tornando o porto uma porta estratégica de entrada e saída para o comércio global. A grandiosidade do projeto impressiona. O Porto Central foi planejado em uma área de aproximadamente 20 milhões de metros quadrados, com espaço suficiente para acomodar diversos terminais de grande escala ao longo de sua evolução. Seu desenvolvimento em fases é outro ponto extremamente positivo, porque permite que a infraestrutura entre em operação gradualmente, acompanhando a demanda do mercado e acelerando a disponibilidade de soluções logísticas para empresas de diferentes segmentos. Essa estratégia amplia a eficiência do investimento, reduz riscos operacionais e torna o projeto ainda mais sustentável do ponto de vista econômico. Outro aspecto que reforça a relevância do Porto Central é sua capacidade técnica. O empreendimento foi projetado como um porto de águas profundas, com calado operacional que pode chegar a 25 metros. Isso significa que ele terá condições de receber alguns dos maiores navios do mundo, incluindo embarcações de grande porte, utilizadas no transporte de petróleo, minério e outras cargas de alto volume. Essa capacidade coloca o porto em um patamar internacional, permitindo operações robustas, ganho de escala e redução de custos logísticos. Em um país que ainda enfrenta gargalos históricos na infraestrutura de transporte, uma obra com esse nível de profundidade e capacidade representa um avanço muito importante. O modelo de condomínio portuário adotado pelo Porto Central também merece destaque. Nesse formato, a empresa responsável pelo empreendimento constrói, administra e mantém a infraestrutura comum, enquanto os clientes arrendam áreas para implantar seus próprios terminais e indústrias. Isso cria um ambiente altamente atrativo para novos negócios, porque reduz o investimento individual necessário para cada empresa e estimula a formação de um grande ecossistema produtivo. Na prática, esse modelo gera sinergia entre operações, otimiza custos, amplia a eficiência e fortalece o potencial de crescimento do complexo como um todo. O conceito de cluster é mais um ponto forte do projeto. O Porto Central foi idealizado para agrupar atividades semelhantes ou complementares em áreas estrategicamente organizadas. Isso favorece a integração entre empresas, melhora o aproveitamento da infraestrutura disponível e amplia a produtividade das operações. Entre os principais setores previstos estão petróleo e gás natural, granéis líquidos, energia, apoio offshore, agronegócio, carga geral, contêineres e minerais. Essa diversidade setorial aumenta a força do empreendimento, porque reduz dependência de um único mercado e amplia sua relevância para diferentes cadeias produtivas do Brasil. A conexão com o setor de petróleo e gás, por exemplo, reforça a importância estratégica do Porto Central. Sua proximidade com as bacias de Campos e Santos o posiciona de forma privilegiada para atender operações offshore, movimentação de petróleo, estocagem, transbordo e apoio logístico a atividades energéticas. Isso gera enorme potencial para a atração de empresas, serviços especializados e novos investimentos.
Ao mesmo tempo, o projeto também abre espaço para outros segmentos fundamentais, como o agronegócio, a movimentação de minério e a carga containerizada, ampliando ainda mais sua relevância nacional. Além da estrutura marítima, o Porto Central se destaca pela visão integrada de acessos. O sucesso de um grande porto depende da capacidade de conexão com outros modais, e o empreendimento já nasce com essa lógica. O projeto considera a integração rodoviária, ferroviária, dutoviária e marítima, com perspectiva de fortalecimento logístico para vários estados brasileiros. Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro formam uma área de influência extremamente relevante, reunindo produção agrícola, mineral e industrial de enorme peso para a economia brasileira. Isso significa que o Porto Central pode se tornar um elo decisivo entre o interior produtivo do país e os mercados internacionais. O impacto econômico positivo esperado é um dos elementos mais marcantes dessa construção. Uma obra dessa magnitude tende a movimentar toda a economia regional, desde a fase de implantação até o início das operações e sua expansão futura. A geração de empregos diretos e indiretos, fortalecimento da cadeia de fornecedores, estímulo ao comércio, valorização da infraestrutura local e aumento da atratividade da região para novos empreendimentos. Um projeto como esse não transforma apenas a logística, ele transforma o ambiente econômico inteiro ao seu redor, criando um novo ciclo de desenvolvimento, renda e oportunidades. A cidade de Presidente Kennedy, nesse contexto, ganha projeção nacional. O município passa a ocupar uma posição de destaque dentro do mapa logístico brasileiro, tornando-se referência em infraestrutura, capacidade portuária e potencial industrial. Isso pode trazer benefícios duradouros, como ampliação de investimentos públicos e privados, melhoria da qualificação profissional da população, fortalecimento da arrecadação e expansão de serviços. Quando uma obra dessa escala chega a uma região, ela não traz apenas concreto, máquinas e equipamentos. Ela traz também visibilidade, circulação econômica e novas perspectivas de futuro. Outro ponto muito positivo é o nível de planejamento técnico envolvido no empreendimento. O Porto Central foi desenvolvido com estudos, simulações e análises especializadas para garantir segurança e eficiência operacional. Houve participação de instituições técnicas renomadas, especialistas marítimos e simulações em tempo real para avaliar condições de navegação, vento, ondas e correntes. Esse cuidado reforça a credibilidade do projeto e demonstra que a obra está sendo conduzida com um alto padrão de engenharia e atenção às exigências de operação de um porto desse porte. A perspectiva de longo prazo do Porto Central também merece destaque. Ele não é um projeto pensado apenas para atender necessidades imediatas. É uma infraestrutura desenhada para crescer, evoluir e se adaptar às demandas futuras da economia. Seu desenvolvimento em fases permite acompanhar o amadurecimento do mercado, ampliar capacidade gradualmente e incorporar novos segmentos de negócio ao longo do tempo. Isso transforma em um ativo estratégico de longo alcance, capaz de contribuir por décadas para o fortalecimento logístico e industrial do Brasil. Em um cenário global em que eficiência logística é um fator decisivo para a competitividade, o Porto Central representa uma resposta concreta a desafios históricos do país. Ele amplia a capacidade de movimentação de cargas, oferece estrutura para grandes operações, fortalece a conexão com mercados internacionais e cria novas possibilidades para diferentes cadeias produtivas do Brasil. Mais do que isso, simboliza a capacidade de planejamento e execução de uma mega obra que pode redefinir o papel do sul do Espírito Santo dentro da economia brasileira. O Porto Central é, acima de tudo, uma obra que traduz visão de futuro. Ele reúne localização estratégica, capacidade técnica, escala internacional, modelo operacional moderno e enorme potencial de geração de valor. É um empreendimento que nasce com vocação para ser protagonista, para impulsionar negócios e para ampliar a presença do Brasil nas grandes rotas do comércio mundial.
Quando observamos o conjunto de características do projeto, fica claro que estamos diante de uma construção que pode marcar uma nova etapa para a infraestrutura portuária do país e abrir caminho para um ciclo duradouro de crescimento, integração e desenvolvimento.